Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre propósito. É algo que muita gente busca, é algo que vem cada vez mais tomando espaço dentro da mídia, dentro do que a gente vem escutando, né? Essa necessidade de ter um senso de direção, de ter algo maior do que si, realmente para fazer nesse mundo durante a vida. E para isso a gente precisa pensar dentro da caixa. A gente escuta muitas vezes que a gente deve pensar fora da caixa, para fazer coisas diferentes, fazer coisas novas. Só que o mundo é imenso, né? Como é que eu sei o que é que está fora da caixa? Tem muita coisa fora da caixa, e muitas vezes eu nem olhei para dentro para dizer que, olha, tipo, o meu caminho é aquele ali. Então, a gente se conecta realmente, pelo menos de início, com o que a gente conhece, que é o que a gente tem dentro de si. É claro que a vida é um processo extremamente aleatório de descoberta. Às vezes eu acho que a minha profissão, ou o que eu tenho para fazer na vida é isso, e mais lá na frente eu me deparo com uma coisa totalmente nova, que eu nunca vi na vida, mas que eu acabo me encantando. E aí, realmente, muitas vezes você tem uma mudança de direção, muitas vezes você não encontra o seu propósito encontra você, mas enquanto você não encontra essa coisa mágica, ou quem sabe você nem encontre, dá uma olhada para dentro de si e tenta entender o que é que você tem aí dentro que pode te dar um direcionamento realmente sobre o que é que você precisa fazer na vida. E realmente pensar no propósito como algo que realmente vai te puxar para cima, que é algo que vai te impulsionar para frente, como algo que realmente te automotiva, que traz isso intrinsecamente dentro de você, certo? E aí, para falar um pouco sobre isso, né, a gente precisa olhar para dentro, olhar um pouco da nossa história, né? A gente precisa olhar para as nossas memórias, tentando entender que toda memória que a gente tem, ela tem uma emoção correlacionada. A gente falou sobre memórias emocionais lá atrás. Então, eu tenho fatos, eu tenho eventos que aconteceram na minha vida que foram extremamente positivos, que foram extremamente alegres e que até hoje eu trago recordações em relação a isso. E aí algumas dessas memórias, elas meio que formam pilares na nossa vida, que formam pilares da nossa identidade. E é preciso entender quais são essas memórias que te definem. Dentro da minha trajetória, sempre fez muito sentido o crescer, o aprender. Tudo que eu construí hoje na minha vida está muito conectado com a educação. E é por isso que eu estou hoje aqui com vocês, vivendo de propósito, entendendo que educação sempre fez muito sentido para mim. E eu faço isso de coração, de maneira assim, realmente totalmente aberta. E isso está muito relacionado à minha história e ao meu passado. Então, tenta entender quais foram os momentos mais importantes da sua vida, quais foram realmente os momentos que são assim imprescindíveis para que você entenda a sua identidade, e tenta entender, né, realmente se você trazer isso para o hoje, vai te fazer bem, vai te fazer feliz. Então, por exemplo, eu faço atendimentos individuais como coaching, já tive cliente, por exemplo, que identificou num esporte do passado, que praticou até a adolescência, uma oportunidade de ter uma mudança. Então, essa pessoa, ela praticava futebol americano, então foi algo que definia a identidade dele e começou a trazer isso para o hoje. Poxa, através disso eu posso me conectar socialmente com pessoas novas, já que essa área social da minha vida está meio parada. Através desse esporte eu consigo perder peso, consigo cuidar da minha saúde. Então, essa pessoa também tinha um problema aí de peso. Então, olhar para trás, muitas vezes, vai te dar uma referência sobre o que fazer no futuro. Então, se tem alguma coisa que te fez muito bem no passado, por que não trazer isso para agora? Por que não trazer isso para o futuro, trazer isso como uma prática na sua vida? Então, essas memórias que te definem, elas suscitam emoções fortes quando é relembrada. Então, você traz o sorriso no rosto quando você relembra isso. Como eu falei, são imprescindíveis para entender a sua identidade. É um marco na sua vida, talvez um ponto de virada aí na sua vida que retorna à sua mente várias vezes. E é uma lembrança vívida, cheia de detalhes sensoriais. Então, além de sorrir, você consegue talvez sentir o cheiro,
você consegue sentir as sensações que você sentiu naquilo. Então, investigue a sua história, faça um levantamento dos momentos mais felizes que te trouxeram até aqui, quais foram esses momentos de virada, quais foram esses momentos mais marcantes na sua vida, que tenho certeza que isso vai te ajudar a encontrar o seu propósito. E aí, novamente, vão lá aqui nos anexos da aula, que vai ter exercício também para que possa te ajudar a você encontrar esse teu propósito. E não dá para falar de propósito sem falar sobre Ikigai, que segundo os japoneses, todo mundo possui um Ikigai, né? Que é esse propósito, que é essa mescla, que é essa razão de ser, e que todo mundo precisa. É a razão que a gente levanta todos os dias, a nossa razão de viver. E o conceito de Ikigai, ele é baseado em 4 grandes perguntas, né? Então, o que você ama fazer, o que é que você realmente faria ali, talvez até de graça para as outras pessoas. Então, por exemplo, dar aula de inteligência emocional é uma coisa que eu faço, inclusive, voluntariamente muitas vezes hoje. Então, é algo que realmente está dentro da minha missão de vida, da minha paixão. E aí você tem uma outra pergunta que você pode se fazer, né? No que é que você é bom em fazer? O que é que tecnicamente você é bom em fazer? Então, eu sou bom em ministrar aulas, em facilitar conteúdos, eu sou bom em escutar pessoas, então isso está dentro muito do meu propósito, está muito dentro do meu Ikigai, trazendo para o meu lado e meu exemplo pessoal. O que você pode ser pago para fazer. Então, eu posso ser pago para atender individualmente pessoas, utilizar da inteligência emocional para ajudar elas a atingir suas metas, seus sonhos, seus objetivos. Posso utilizar disso para ministrar aulas, ministrar cursos, como estou fazendo aqui. E por último, né, o que é bom para o mundo? Então, o que vai além de você? Qual o benefício que isso traz para o mundo? Então, investiga, tenta entender qual é o teu Ikigai, responde essas 4 perguntas e tenta encontrar o que há de comum nelas. Tenta encontrar o teu propósito. Novamente, não deixa de fazer os exercícios. E na próxima aula a gente vai falar sobre metas e objetivos. Então, tem uma frase de um grande profissional que eu amo, que é do Jorge Paulo Lema, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E a gente precisa ter algo maior do que si, né? Um propósito, um sonho conectado a isso, para que a gente se automotive. Então, até a nossa próxima aula.